Olá, seja bem-vindo ao Campus Rio Pomba, do IF Sudeste MG. Hoje nós vamos conversar a respeito da fixação biológica de nitrogênio, que é uma etapa muito importante do ciclo do nitrogênio, uma vez que ele permite o acesso a um reservatório gigantesco de nitrogênio que nós temos à nossa disposição, que é o nitrogênio atmosférico, né? 78% do nitrogênio que não está imobilizado em rochas e materiais fósseis, ele está disponível na atmosfera, né, em grande quantidade, né, e por isso nós vamos tratar a respeito dessa importante etapa do ciclo do nitrogênio. Então nós vamos falar aqui a respeito, basicamente, de duas etapas, a fixação não simbiótica de nitrogênio e a fixação simbiótica de nitrogênio. Então, ao final aqui da nossa conversa sobre a fixação biológica de nitrogênio, a gente pretende falar um pouco a respeito dessas duas formas de fixação existentes. Mas antes disso, é interessante a gente dar alguns dados importantes a respeito desse processo, né? A primeira informação importante que eu queria dar é que o processo de fixação biológica é um processo extremamente é, custoso energeticamente, ele é muito caro energeticamente, porque ele envolve a quebra de uma molécula muito estável, que é o dinitrogênio. Essa molécula ela tem três ligações covalentes para serem quebradas. E com isso a gente vai ter uma necessidade de energia muito grande para poder fazer a partir dessa molécula, né, as moléculas de amônio. Esse processo ele é realizado, né, no ambiente pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, mas existe um processo, né, químico, um processo que faz essa fixação de nitrogênio, que transforma o dinitrogênio em amônio, mas é um processo caro energeticamente, é um processo que existe alta temperatura e alta pressão para poder fazer justamente a quebra dessas moléculas, né? Então, na prática, fazendo uma conta muito, uma conta sem rigor científico nenhum, mas apenas ilustrativa, né, da quantidade de energia necessária, seria algo em torno de é, utilizar a energia de 75 botijões de gás para produzir cerca de 1 quilo de amônia. É uma conta que não tem uma precisão absoluta, ela tem alguma lógica dentro dela, mas a gente consegue perceber a grande necessidade de energia para poder realizar o processo Haber-Bosch, né? E também nos mostra que esse processo, para conseguir fazer esse processo, são necessários, é necessário outros processos ambientais, que outros problemas ambientais sejam esse processo vai desencadear outros problemas ambientais, né? Porque para conseguir tanta energia assim, certamente se faz com fontes de combustível não, não renovável, né? Então a gente está percebendo um problema, que é o problema da fixação biológica, da fixação do nitrogênio e da disponibilização do nitrogênio atmosférico, que ele é inacessível para plantas, micro-organismos e também para os organismos de uma maneira geral, para uma forma de nutriente que seja disponível, né? Existem, então, organismos que fazem isso, que são procariotos, né? Bactérias que fazem essa transformação, né? Sem gastar essa quantidade de energia, né? Mas a gente percebe por que ela é tão estratégica para a gente, porque é um processo caro e é um processo que vai, como nós vimos, né, na nossa conversa passada, vai suprir a planta com o nutriente que ela precisa em maior quantidade para o seu desenvolvimento. Então, esse custo energético é um custo bastante importante. Os ambientes terrestres, eles apresentam, né, uma taxa de fixação muito pequena, né, uma taxa de fixação marginal, embora em ambientes, por exemplo, como plantações de leguminosa, a gente vai ter uma taxa de fixação muito mais alta, né? Esses dados aqui eles indicam para a gente que em plantações, em áreas plantadas, né, com leguminosa, a gente tem uma alta taxa de fixação de nitrogênio. Mas ele mostra também que os outros ambientes, os outros ecossistemas, também apresentam uma taxa de fixação significativa, né? Certamente mais baixa do que a taxa de fixação das leguminosas, mas uma taxa de fixação que leva a valores bastante significativos, considerando o conjunto dos ecossistemas.
Sabendo que pastagens e campos, por exemplo, não têm fixação, aquela fixação biológica simbiótica, né, a gente entende que existem outros mecanismos de fixação acontecendo, e é por isso que a gente vai tentar falar sobre esses aspectos é, nessa nova série de vídeos que nós estamos conversando agora. Bom, para falar sobre fixação, acho que a primeira informação que eu já dei, ela é a fixação biológica de nitrogênio é uma atividade exclusivamente de organismos procarióticos, porque eles apresentam a chamada enzima do complexo nitrogenase. O complexo nitrogenase ele vai ter dois grupos de enzimas, né? Dois complexos, né? Que é o complexo de nitrogenase redutase, é um complexo formado por duas subunidades que tem uma meia-vida no oxigênio, né? No ar, muito reduzida, é uma característica importante desse complexo. Né? É uma enzima de nitrogenase redutase, ela é inativada, né, se ela ficar exposta meio segundo ao ar atmosférico. Ela é codificada por um gene chamado gene NIF, que é um gene muito utilizado para poder fazer a avaliação de micro-organismos fixadores de nitrogênio, e é uma proteína que ela é conjugada com ferro. Então esse é o primeiro conjunto, né, que é a dinitrogenase redutase. A segunda oleenzima aí é a dinitrogenase. A dinitrogenase ela já é mais resistente à exposição ao ar atmosférico, ela tem 4 subunidades, ela é codificada pelo gene NIF, pelo gene NIFK, e é uma proteína que contém ferro, né, e molibdênio. Por vezes também essa proteína possui pode ser substituída por vanádio. Né? Nesse contexto aqui, o que a gente tem é uma alta demanda de ATP e uma alta demanda de poder redutor, né, para poder realizar esse processo. Então a gente vê que a gente vai precisar de 8 ferridoxinas reduzidas, que vão ser oxidadas transferindo os elétrons. Nós vamos precisar de 16 ATPs, né? E nesse processo o magnésio é um cofator importante para que aconteça a fixação de nitrogênio. Então essa energia do ATP e esses elétrons, né, são absorvidos, são utilizados pela dinitrogenase redutase e passados para a dinitrogenase. E nesse contexto a proteína ferro-molibdênio vai ser reduzida, e essa proteína ferro-molibdênio reduzida vai ser capaz de, né, transformar o N2 atmosférico, né, produzido pela atmosfera, em amônio, né, e esse amônio segue para a assimilação. Então esse complexo nitrogenase produzido pelas enzimas, pelos micro-organismos procarióticos, né, ele vai ter essas características importantes, que é uma alta necessidade de energia, como a gente viu, né, a necessidade de energia é tão evidente que, né, o excesso de ADP ele é um sinalizador negativo, né, ele reprime a atividade da nitrogenase. Então a nitrogenase é esse complexo de enzimas que vai que vai utilizar a energia e vai utilizar poder redutor para poder transformar o dinitrogênio em amônio, né, o dinitrogênio que vem da atmosfera em amônio, né, e com isso esse amônio segue para a assimilação, seja direto na raiz das plantas leguminosas, seja, né, para os micro-organismos que possuem essa enzima. É interessante também destacar a respeito desse processo todo, que é um processo que precisa de muita energia, e é um processo que também eu gostaria de destacar, é um processo que necessita de uma proteção contra o oxigênio, porque como são enzimas que possuem íons metálicos, ela é altamente propensa a reações de oxidação pela exposição ao ar atmosférico, e por isso os micro-organismos que fixam o nitrogênio têm que desenvolver estratégias de proteger a nitrogenase do oxigênio, e existem várias estratégias disponíveis para isso. Uma vez que o amônio foi assimilado, foi fixado, na verdade, ou seja, que ele saiu, né, da sua forma de N2 e foi para a forma de amônio, ele vai ser então assimilado pela planta. Então nós temos dois processos. A fixação, que é a transformação do nitrogênio de uma forma não acessível pelas plantas e pelos micro-organismos para uma forma acessível, ou seja, de N2 para amônio,
E a próxima etapa é a assimilação, que nós já vimos, que é a transformação do nitrogênio da forma de amônio para nitrogênio orgânico. Além disso, é importante destacar que essa enzima nitrogenase ela não é específica para nitrogênio. Ela também pode catalisar outras transformações, né, que nós vamos ver para frente. Bom, quando a gente fala então da assimilação, é interessante a gente falar que a assimilação, né, que o N2, que o amônio proveniente da fixação biológica, ela pode ser assimilada pelo sistema GS-GOGAT, formando, né, duas moléculas de glutamato, e o glutamato vai passar esse nitrogênio à frente por reações de transaminação, né, dando origem a outras moléculas nitrogenadas presentes no metabolismo microbiano. Né? Ao mesmo tempo, a gente destaca que a nitrogenase ela é capaz de quebrar várias triplas ligações. Né? Então, a gente vai ter vários subprodutos que vão ser, vários elementos que vão ser quebrados também pela nitrogenase, como a acetilena, a cianida, o cianogênio, a azida e o óxido nitroso. Então, todos eles vão ser quebrados pela nitrogenase, produzindo seus diferentes produtos. Né? Então, o acetileno, por exemplo, ele é quebrado na formação de etileno, e nós vamos ver que isso tem uma certa utilidade para a gente que quer avaliar a fixação biológica de nitrogênio. Bom, para a fixação biológica acontecer, a gente tem alguns requerimentos. Né? Então, vamos falar agora dos requerimentos, o que precisa ter para que a fixação ocorra. A primeira coisa é a gente precisa ter todos os elementos minerais necessários para a síntese da enzima, né? Dentre eles molibdênio, ferro e vanádio, mas ao mesmo tempo também a gente precisa destacar o papel do magnésio aí, nesse processo, porque ele auxilia no metabolismo do ATP, né? Na utilização do ATP como fonte de energia. Vamos precisar de ATP, sim, vamos precisar de ATP e de poder redutor. Vamos precisar de temperaturas aceitáveis, a maioria dos diazotróficos ou, né, dos fixadores são mesofílicos e não cresce a temperaturas mais altas. Né? Então isso é uma limitação. É uma limitação que vem sendo, várias das limitações que a gente vê aqui, elas vêm sendo supridas, né, com espécies adaptadas, com estirpes adaptadas, né, que conseguem ser efetivas mesmo em condições de alto calor e também de pH inadequado. Né? O pH também ele é um fator importante. Um outro requerimento geral é a bactéria ela tem que ter algum mecanismo de proteção contra o oxigênio. Ela precisa de agentes redutores, porque vocês viram a quantidade de ferredoxina reduzida que é necessária. E ele gasta, né, vai precisar de uma energia suplementar que vai ser gasta na redução do H+. Então, esses são, né, os principais requerimentos para que a fixação biológica de nitrogênio ocorra. Né? E dentro desses requerimentos, a gente tem a questão da proteção da nitrogenase contra o oxigênio, né? Contra a inativação da enzima pelo oxigênio. E nós vamos destacar aqui 6 mecanismos que auxiliam nessa proteção da nitrogenase. O primeiro é o escape. Né? O escape é a fixação do nitrogênio somente na ausência do oxigênio, em condições de anaerobiose. Então, alguns micro-organismos eles são anaeróbios e anaeróbios facultativos, e eles só vão fixar em condições em que o ambiente não possua oxigênio. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é a microaerofilia. Né? Alguns micro-organismos eles vão fixar nitrogênio somente quando as tensões de oxigênio, quando a disponibilidade de oxigênio seja muito baixa. São micro-organismos microaerofílicos, a exemplo, né, do azospirilo. Né, que o azospirilo ele é muito, muito conhecido, né? Ele é, né, um dos diazotróficos endofíticos mais conhecidos aí, e certamente ele tem esse papel. Né? O fato dele estar num ambiente microaerofílico, dele ser um micro-organismo microaerófilo, ajudam ele a proteger a nitrogenase, né, do desgaste pela presença de oxigênio. Uma outra forma, né, é a proteção respiratória. A Azotobacter, por exemplo, ela desencadeia um alto processo, um processo respiratório em altas taxas, consumindo o oxigênio do meio e permitindo assim que a bactéria ela possa proteger, né, a nitrogenase e manter o processo de fixação de nitrogênio. Existem também, né, nós vamos ver aqui mais para frente, bactérias que produzem
células especializadas, né, como os heterocistos presentes nas cianobactérias. São células em que a bactéria protege, né, de várias formas, evitando a entrada de oxigênio nessas células para permitir que essas células elas possam ser os sítios de fixação biológica de nitrogênio para esses organismos. Bom, existe também a proteção conformacional, né, que é a presença de enzimas que se ligam à nitrogenase, protegendo ela nos momentos, né, em que tiver uma alta concentração de oxigênio e liberando a nitrogenase para funcionar logo em seguida. Né? As Azotobacter têm um mecanismo desse tipo. E a separação temporal e espacial, né, quando alguns micro-organismos eles fixam, por exemplo, existem micro-organismos que são fotossintéticos, né, fotossintetizantes, e que vão realizar a fixação biológica de nitrogênio somente quando a respiração, somente à noite, né, para evitar um ambiente com alto oxigênio. Então a gente percebe que existem vários mecanismos, né, que as bactérias utilizam para poder se proteger, proteger a nitrogenase, né, e permitir que a fixação biológica de nitrogênio aconteça. E a gente não existe ainda mais um mecanismo, né, das bactérias simbióticas, né, e nós vamos conversar a respeito desses mecanismos para frente, que é justamente a utilização de moléculas que vão retirar o oxigênio do meio, né, como as leghemoglobina. Bom, tendo em vista esse processo todo, a grande pergunta que fica é como é que eu posso medir a fixação biológica de nitrogênio e saber se a fixação biológica de nitrogênio está acontecendo, né? Dentre os vários mecanismos que a gente tem, né, nessa aula introdutória eu queria apresentar três, né? Que seria a redução do acetileno. A gente viu que a nitrogenase ela age não só com o acetileno, mas também, não só ela quebra não só a tripla ligação do dinitrogênio, mas ele quebra também outras triplas ligações, né? Então, a avaliação por meio de cromatografia da transformação do acetileno em etileno é uma forma de você verificar se um determinado solo ou uma determinada raiz de planta está produzindo, tá com a sua enzima nitrogenase ativa. Uma outra forma de fazer isso é avaliar o nitrogênio do material orgânico, avaliando a seletividade né, que a nitrogenase vai ter em relação aos seus isótopos N15. Então, avaliando a proporção de N15 em diferentes materiais orgânicos, é possível você determinar qual que é o percentual de nitrogênio que está sendo utilizado ou que está sendo disponibilizado via fixação biológica ou, né, em outros processos, né, de suplementação ou mesmo de material que vem de ciclagem de nutriente do solo. E por fim, né, a produção de compostos típicos de organismos fixadores. Né? Então, plantas que estão associadas com bactérias fixadoras de nitrogênio, elas produzem alguns compostos que não são produzidos por plantas que não estão associadas com esses organismos, como ureídeos, como uma maior concentração de glutamina, e tudo isso vai ajudar a identificar a fixação e a quantificar a fixação, a ocorrência e a taxa do processo de fixação de nitrogênio. Então, a gente falou aqui a respeito de aspectos gerais da fixação, né, aspectos relacionados aí à enzima nitrogenase, aspectos relacionados à forma de medida, aspectos relacionados aos grandes fatores que interferem na ocorrência desse processo, né, e também falando da sua importância e da sua comparação em relação ao processo industrial de produção de amônio. Então, tendo essas informações já consolidadas como uma forma de introdução, a gente pode falar mais a respeito, né, do contexto ecológico em que esse processo de fixação vai acontecer, quais são algumas alternativas, quais são, né, os micro-organismos que vão realizar de fato esse processo. Então, eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui e aguardo vocês, né, no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.